O nosso tema é Deus. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso. Então, quero agradecer assim a presença de todos os senhores. Deus é bem importante assim, né? Porque nós sempre ouvimos falar do Espírito Santo. E nós sempre ouvimos falar da Trindade. Então, a informação sobre o Espírito Santo é o Filho do Homem, é a lei, é a vontade de Deus. Então a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. A vontade de Deus, da energia que existia, que existe, de ter uma expansão dessa energia. Então, o Filho do Homem é esta parte de Deus que é colocado entre a criação e Deus. É o que faz o intermediário. É o único que tem a possibilidade de caminhar pela criação e de caminhar no reino de Deus. Ele faz esta ligação. Depois, com o desencadeamento do descuido dos espíritos humanos de valorizarem somente as coisas da matéria grosseira, então fechamos a porta do caminho de volta para o paraíso. Então, uma parte de Deus, através do seu amor, possibilitou vir Jesus de Nazaré, para que ele abrisse de volta o caminho para o paraíso, porque os velhos profetas não conseguiam mais desenvolver dentro de cada espírito humano, uma vontade verdadeira. Então, a bondade de Deus pôde vir através de Jesus de Nazaré, para que ele abrisse de volta o caminho para que voltássemos para a pátria do Espírito. Junto com esse ato de bondade, os espíritos humanos, em vez de pegar todos os ensinos que Jesus trouxe e unificar esses ensinos e vivenciá-los, então nós não fizemos assim. Nós pegamos cada informação, cada instrução que ele trouxe e fizemos de cada uma dessas informações uma religião. E nós esquecemos assim que Jesus fala assim que saiu do Pai e volta ao Pai. E ele não veio criar nenhuma nova religião, ele veio confirmar a lei. A lei é o que os velhos profetas já tinham trazido anteriormente. Com a bondade dele, com a bondade do amor, então ele podia também transmitir as informações. E nós vemos assim que esta bondade, aqueles que compreenderam essas informações e que depois se tornaram seguidores de Jesus, naquela época os cristãos eram perseguidos. Mas como teve a compreensão, nós temos que lembrar assim, uma compreensão é diferente de uma fé. A fé tem que ter clareza, tem que ter conhecimento. Então o sistema de palavra que nós usamos hoje, que dá-se o nome de fé, é um sistema de entorpecimento. Porque nós esquecemos do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: não terá outros deuses ao meu lado. E o sistema de fé que nós temos hoje, nós vemos assim o sistema de romaria. Então as pessoas vão a romarias. Nessas romarias não tem nada de agrado ao Criador. Nas comunidades, nas localidades, que tem um grupo de pessoas que tem habilidades musicais, habilidades manuais, então, nessas localidades, fazem esse tipo de trabalho para atrair frequentadores, turistas. Então, o que acontece? Não fazem um trabalho em honra ao Criador. Então, o primeiro mandamento, nós já transgredimos. E se nós fazemos essas transgressões, nós temos que lembrarmos assim, que nós vamos recebendo informações e não vamos verificando aquelas informações. Então, como Jesus foi colocado na cruz, então
como foi provado que ele não tinha culpa, porque ele foi trocado por um ladrão comum, que era Barrabás. Então, naquela época, dava-se anistia para um ladrão, para um prisioneiro. Então, eles colocaram Jesus ao lado desse ladrão comum. E o comportamento dos seres humanos, então, preferiram que soltasse Barrabás. Então, aquela referência que fala assim, que Jesus fala assim, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem, nós tínhamos que lembrarmos que essa referência já foi há 2000 anos. E que nós tínhamos que ter um aprofundamento nos ensinos para ver que a diferença que Jesus intercede em favor dos seres humanos não justifica falarmos assim que ele foi colocado na cruz para nos salvar. Com isso, a cortina do Santíssimo foi rompida. Muitos falam assim que agora ficou um caminho direto. Não foi rompida porque os espíritos humanos desencaminhados, que nós nos encontramos assim, sem refletir, nem pensar. Então o que acontece? Não precisou mais de ter uma barreira. O Santíssimo foi embora, o distanciamento da luz. Então, aquela bondade da intercessão de Jesus possibilitou que viesse então o Filho do Homem. Então, a referência que nós conhecemos, que nós aprendemos nas escolas, nas igrejas, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Quer dizer que Deus uno. Uma parte dele, o Espírito Santo, a vontade de Deus, saiu para a criação, para fixar a criação. Então, aquela condição bem importante assim, fixou a criação. Os espíritos humanos desencaminharam, mais uma vez, a bondade de Deus. Aquela condição bem importante do amor. Então, Jesus é o amor. Então, ele trouxe o amor. Como no conhecimento de Jesus, porque ele falava de um alto mirante, vendo como nós nos encontrávamos, então ele intercede mais uma vez em favor dos espíritos humanos, possibilitando assim que nós tivéssemos o conhecimento das leis instituídas na criação, das informações. Então veio o Filho do Homem, trazendo o livro na luz da verdade. E é bem interessante porque quando a pessoa começa a ler esse livro, aqueles que ainda têm costumes bons, que ainda têm uma bondade dentro dele e que ainda têm saudade da pátria do Espírito, ele vê que o livro é muito fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Por que difícil? Que é aquela condição que Jesus fez, escolheu os seus discípulos entre os simples, não entre os culturados. Os simples, quer dizer assim, os que apresentavam a bondade, que apresentavam ainda uma naturalidade. Então, não foi entre os culturados. Então, aqueles que se encontram numa condição ainda de natural, eles veem assim que, para tirar tudo aquilo que nós aprendemos e que não nos levou a lugar nenhum, observando a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos conhecidos dos nossos avós, nós vemos assim que foram pessoas que não apresentaram um saber. O saber que eles tiveram era saber somente para a matéria grosseira. Tanto é que quando envelheceram e que estão envelhecidos, não apresentam uma confiança de voltar para a pátria do Espírito. Quer dizer que aquilo que nós aprendemos no período de nossa formação nas escolas, nas igrejas, que quando venceu o nosso tempo na matéria grosseira, que se tem o nome de morte, nós vamos para o céu. E que muitos falam assim, que a gente vai para próximo de Deus, entre os escolhidos. Mas se a pessoa agora está velha e está sem saúde e com medo, então essa informação não está correta. Então o jeito que eu me procedo
ou aquele outro está procedendo, então não está correto. Porque se estivesse correto, a pessoa hoje estaria segura, em paz, definida, alegre, porque se eu vou para uma localidade, aquela localidade é muito bonita, em sonhos eu já vi aquela localidade. Então eu já recebi referências de quem já foi, pela beleza daquela localidade e por tudo que apresenta ali. Então agora eu estou tendo a oportunidade de ir novamente para aquela localidade. Eu teria que me encontrar muito feliz. Então seria a mesma referência de quando a pessoa se encontra na parte de fazer o passamento, de desligar o seu corpo de matéria grosseira. Então, a vida que cada um está tendo não está possibilitando ela ter confiança agora de ir para o paraíso. Então Jesus intercedeu mais uma vez em favor que viesse um outro. E veio, tanto é que nós temos a referência do Pentecostes. Aqueles discípulos se encontravam reunidos naquele dia, que é o dia da renovação da força na criação. E eles receberam dessa força, tanto é que eles tiveram uma transformação. Não eram homens de muita cultura escolar, mas depois tiveram a capacidade de transmitir as informações como um erudito. Isso é bem importante, assim, que essa renovação da força. Então a bondade do Criador continua. A gente pode observar assim, que a renovação da força é verdadeira. É só observar uma árvore que dá fruto, ela passa para os estágios, então todo ano ela dá aquele fruto. Aqueles animais que são criados soltos, então todo ano tem a época de monta. Então quer dizer assim, todo ano tem a reforma, tem a nova força, então tem essa nova vivificação. Então essa nova vivificação é regularmente todos os anos que nós damos o nome de Pentecostes. Isso é bem importante, assim, a gente saber que existe. Então o conhecimento dos ensinos nos possibilita nos tornarmos seguros dentro de nós. Então, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Aquela referência bem importante assim, que Jesus fala, pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo é o destino, é o karma, é a vontade de Deus. É bem simples. Então quer dizer assim, que aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que nós vamos colher. E Jesus trouxe muitos ensinos bem simples, como por exemplo, que nós só podemos fazer para o outro aquilo que eu quero, para a minha vida. Então, no nosso comportamento, nós tínhamos que ver assim, se nós estivéssemos seguindo os ensinos de Jesus, não teria necessidade da vinda do Filho do Homem, não seria necessário trazer o livro na luz da verdade, porque o livro na luz da verdade é um complemento. Junto com ele vem a complementação dos ensinos de Jesus. Porque sair do Pai, volta ao Pai, virá um outro que não ele, então quer dizer assim, o mesmo nível, a mesma graduação, a justiça, a bondade. É um trabalho intenso que cada um tem que fazer, justamente porque nós estamos há muitos milênios descuidando, porque nós podemos ver muitas referências assim, né? Os preparadores do caminho, os velhos profetas. Então o que acontece? Assim que eles saíam daquela localidade ou vencia o tempo dele na matéria grosseira, aqueles que ficavam substituindo não faziam um esforço de ver que os ensinos é uma condição simples, mas que eu tenho que me esforçar para elevar-me.
Então aquela pessoa que faz um trabalho manual, o trabalho que ela faz vai ficar bom depois de muitos trabalhos feitos. Então não é o primeiro trabalho que a pessoa faz que vai ficar bom. Vai ficar bom os trabalhos seguintes, porque ela vai aprimorando, ela vai desenvolvendo o seu centro motor. O conhecimento dos ensinos é a mesma coisa. Então, com o nosso conceito que nós recebemos, nós temos um nível. Então, os ensinos, ele apresentam num nível acima. Quando a gente melhora um pouco, amplia também os ensinos. Fica bem fácil assim da gente observar que todas as pessoas falam a minha moradia, a minha casa. Mas dificilmente uma pessoa faz um trabalho de verificar que cada moradia é diferente. Os móveis são diferentes, a disposição que aqueles móveis são colocados. Quer dizer que dentro de nós temos os conceitos. Quando melhoramos a maneira de entender esses conceitos. É simples, que é aquela referência que Jesus trouxe, aquilo que plantas colhe. Então a gente vê assim que nenhuma pessoa tem dúvida num plantio que ela fez, naquela lavoura. Isso é bem simples assim. Mas como é que eu estou pensando? Então, muitas vezes, a pessoa está fazendo uma função e ela descuida ali com os seus pensamentos. A função ficou para trás. Não ficou do jeito que ela queria. Então, a atenção de ver o descuido que teve com os pensamentos desviou aquele que estava naqueles afazeres. Então, esse trabalho que tínhamos que estar fazendo assim, de perceber como nós somos, como é que eu me encontro agora. Isso é bem importante assim, porque é agora. Então, tem uma referência assim popular que fala assim, que se você agora tivesse que fazer o desenlace do seu corpo de matéria grosseira, esse desenlace quer dizer assim, a morte estivesse chegando próximo, o que você faria? Nós temos sempre algo para fazer. Teria que fazer isso ou fazer aquilo. Teria que dar um telefonema, teria... E é bem interessante assim, porque muitas vezes a gente pode observar na moradia. O pai, a mãe, fez o passamento, um tempo depois a vida se encontra num procedimento que como se não fizesse falta. Então o que acontece? Esse telefonema, esse fazer isso ou fazer aquilo, é porque nós julgamos que temos uma importância. Mas nós não fazemos um trabalho daqueles que fizeram o passamento, a morte que tiveram, e que não tem nenhuma importância mais. Essa simplicidade, isso que se chama simplicidade, é isso que chama humildade, de perceber que agora a pessoa teria que ter um conhecimento dentro dela, para ela continuar a sua jornada em paz. Porque se falam assim que eu vou para o céu quando eu largar o meu corpo de matéria grosseira. E que se fala que uma beleza, aquele paraíso. Então eu deveria me encontrar sempre preparado com os ensinos. Então essa simplicidade que se encontra no livro Na Luz da Verdade. Voltar para o natural. Precisamos de fazer uma referência assim, que não é a pessoa ficar pobre e nem dar as coisas dela para os outros. Não é assim. Porque quando Jesus fala, vai, vende o que tem e me segue. Aquela pessoa recebeu uma herança, na vida daquela pessoa ia ficar atrapalhado com aqueles benefícios que possibilitou a ele. Então, para aquela pessoa, aí outros que se encontravam nas proximidades começam a propagar, como se os bens materiais fossem problema. Então, essa coisa boa assim, que nós tínhamos que ter dentro de nós, que essa é a referência dos ensinos. Ver aquilo que te é útil. Então, não é ver as coisas que o outro tem, mas ver o que eu já tenho. E o procedimento que eu estou tendo com aquilo que eu já tenho. E se eu tenho mais um pouco,
eu tenho que aprender a fazer bom uso. Porque para cada um que tem mais um pouco, ou para aquele que não tem nada, ele tem uma responsabilidade. Isso é bem interessante, mas ele tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade é ele com o Criador, por ter ele pedido numa vida anterior, ou nessa vida mesmo, aquilo um pouco mais. Então ele tem uma responsabilidade. Então, essa coisa boa assim que os ensinos traz para nós tínhamos que fazer um trabalho de observar a vida dos avós, dos conhecidos dos avós, a vida dos pais, como é que eu estou caminhando, o procedimento que eu estou dedicando para assimilar direito as informações. Aquela condição bem importante assim, né, que fala do dia do Senhor, da referência do terceiro mandamento, que nós tínhamos que fazer um trabalho de verificando o procedimento que eu estou tendo nos dias anteriores e o procedimento que eu preciso de ter para os dias seguintes. Não é aqui fora eu tenho que fazer tudo direitinho, porque aquele empregador, se eu não apresentar para ele as funções direito, ele me manda embora. Aquele funcionário, se eu não corresponder com o necessário para aquele funcionário, ele vai embora. Então, fora, eu tenho que fazer, porque tem as referências. Mas dentro de mim, como é que eu estou burlando? Porque eu tento fazer isso comigo. Porque é fácil, assim, conversar com os pensamentos. E a gente vai conversando, e vai justificando, e vai ficando no mesmo nível. O mesmo nível fica fácil, assim, da gente observar que uma pessoa ou outra pessoa, quando faz aniversário, fala que é tudo igual. Quer dizer que, para aquela pessoa, ela patinou. Ela não mudou o nível dela aqui dentro. Ela não está procurando tornar-se mais sábia, mais feliz, mais coerente, mais ponderada. Ela não está fazendo um trabalho assim. Então fica igual. E nós sabemos assim que quando um animal é preso, porque tem pessoas que prendem o animal, deixa ele na cocheira mais tempo sem o animal fazer os movimentos dele que precisa, que é natural do corpo, daquele corpo físico, fazer os movimentos, então aquele animal vai inchando os pés. O ser humano, que também trabalha muito acomodadamente, não faz algumas atividades para equilibrar o corpo pelas horas que ele fica sentado, também na sequência tende a inchar os pés. Aquela senhora que agora o corpo físico está enfraquecido, então tende a inchar os pés. Isso é físico. Não está fazendo o movimento que precisa de ser feito. Um pouco sentada, um pouco de pé, um pouco caminhando. Então manter o equilíbrio. Isso é físico. E então, agora para a minha vida interna. Então a referência do terceiro mandamento é como é que eu falei, como é que eu dei a entonação. Porque num gesto, a pessoa do outro lado fica muito feliz. O mesmo gesto, o outro do outro lado fica muito enraivecido e violento. A intenção. Então, os ensinos do livro Na Luz da Verdade é isso, mostrando a intenção que nós temos com a nossa fala, com os nossos atos. Porque uma pessoa fala uma fala e aquele que ouviu fala, eu não gostei. O que ele não gostou? Mas aquela fala parece uma fala tão simples, tão comum, o que acompanhou aquela fala? Então, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então é a Trindade. No comportamento dos seres humanos, então veio o Filho de Deus, que é uma parte de Deus. Então essas referências assim, dos conceitos que nós temos de filho de uma família,
é muito diferente do Filho de Deus. Então nós temos que lembrarmos assim que com os nossos conceitos, com a nossa vida de matéria grosseira, nós temos que tirar de dentro de nós muitos conceitos. E nós sabemos assim que os missionários não tinham conhecimento. Então, através dos milênios, através das centenas de anos, nós vamos trabalhando assim, recebendo as informações daqueles que não têm um aprofundamento nos ensinos. E nós temos que lembrarmos assim, que o sistema de gráfica veio por volta do ano 1400. Então o que acontecia anteriormente? O jeito das escritas. E que nós sabemos hoje que muitas vezes aquele que está fazendo a tradução conhece o idioma, mas não conhece o assunto. Fica bem fácil assim de saber quando é traduzido um poema. Então aqueles que trabalham com edições de livros sabem assim que quando tem poemas tem que chamar uma poetisa para fazer a tradução, porque ela tem a veia da poesia. E que então em muitos outros ensinos as pessoas fazem a tradução e não conhecem a língua. E não conhecem o ensino que está sendo transmitido também. Então fica bem fácil assim da gente ir observando que para evoluirmos é um trabalho individual. E é bem importante, porque nós achamos assim que vamos evoluir. Para a pessoa evoluir, ela tem uma expressão assim mais comum que fala que tem que malhar. Tem que malhar mesmo, porque a gente vê uma criança no ambiente de ensino, para ela mudar o grau dela para o ano seguinte, ela tem que ir todos os dias que o ambiente de ensino funciona. E ela tem que chegar antes de iniciar as aulas. Ela já tem que estar lá. O responsável, o adulto que é responsável, tem que levar aquela criança todos os dias. E todos os dias aquela criança recebe muita supervisão. Se ela estuda à tarde, por exemplo, ela recebe mais de 10 supervisão de manhã. Não senta assim, vai fazer sua lição, vai lavar as mãos, vai fazer aquilo outro, vai fazer assim, vai ver seu material, mais de 10. Quando ela chega na moradia, ela recebe também supervisão. Assim é a nossa vida, anos e anos. E o ano seguinte a criança mudou de nível. Agora que nós estamos numa fase de amadurecidos, qual é o procedimento que nós temos que ter para voltarmos para a pátria do Espírito? Isso é físico. Então nós temos que lembrarmos que nós temos que fazer esforço. Não é mais ou menos. Porque quando a gente faz mais ou menos, não dá certo. Não dá certo para nada. O alimento que foi preparado mais ou menos, eu tomei um banho mais ou menos, não dá certo. Aquela criança que já está maiorzinha, que toma um banho, mais ou menos, o adulto deixa, mas alguns dias depois o adulto manda ela, o adulto vai com ela, dá banho nela, porque está vendo que ela está tomando um banho mais ou menos. Agora, para nós evoluirmos, então quando fala assim que fazer o sacrifício mesmo, quer dizer assim, o lazer, a conveniência, o marasmo, tem que ficar para trás. Se a pessoa quer evoluir, para conhecer as informações que Jesus trouxe, conhecer o livro Na Luz da Verdade, ela tem que deixar a conveniência para trás, o passeio, o lazer e muitas outras coisas. Então, toda a época da nossa existência, esse sacrifício é colocar para trás aquilo que sempre fizemos, colocando na frente a conveniência, porque dentro de nós irradia aquilo que precisa de ser irradiado, a pureza. Se não tiver a pureza, não podemos voltar para a pátria do Espírito. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade, meus agradecimentos aí a todos os senhores.